Estão vocês? Bom, hoje é o nosso último vídeo sobre doenças transmitidas por alimentos. Obviamente, não temos o objetivo de esgotar o assunto sobre as doenças transmitidas por alimentos. O que fizemos ao longo desses meses foi despertar o interesse de vocês numa parte desses assuntos. Demos algumas pinceladas, então a ideia é que vocês, a partir desse interesse, pesquisem, estudem, mas não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos. Bom, falando um pouco sobre os produtos químicos que podem ser causa de doenças transmitidas por alimentos, temos os compostos inorgânicos, antimônio, arsênio, chumbo, selênio, mercúrio, cádmio. O mercúrio, por exemplo, é relacionado com o garimpo de ouro, alguns agrotóxicos, compostos relacionados ao próprio processamento dos alimentos. Então, são todas compostos que de alguma forma podem contaminar a água, então nesse caso contaminar os peixes, contaminar os animais que bebem essa água, seja os bovinos, os mamíferos de forma geral, as aves. Então, obviamente, tem que se ter o cuidado com esse controle desses produtos químicos. Então, voltando lá à questão dos compostos relacionados ao processamento, os sulfitos, por exemplo, que são utilizados lá no processamento de camarão para controlar a formação do chamado black spot, que é um escurecimento enzimático, tem que ser utilizado com cuidado, porque pode contaminar os trabalhadores que manipulam essas substâncias, ou até mesmo quando estão em excesso, pode provocar alergias no consumidor. Por exemplo, utilização dos conservantes em excesso. A legislação ela indica o limite máximo recomendável de ingestão dessas substâncias. Então, isso tem que ser observado na hora do processamento. Por exemplo, na hora lá que se for fazer o embutido ou os presuntos, a quantidade de nitrito, que a legislação permite, e contabilizar a parte por milhão que é permitido esses produtos apresentarem, os chamados produtos curados, ao final do seu processamento. Também a questão do controle dos resíduos de medicamento. Então, como médicos veterinários, temos que ter a responsabilidade de utilizar o leite, abater os animais, respeitando o período de carência de cada medicamento que é utilizado no tratamento de alguma doença, ou no caso, por exemplo, de antiparasitários, que é para prevenir endo e ectoparasitas, também respeitar esse período de carência para que esses contaminantes não cheguem ao consumidor. Então, como medidas de controle, temos aí o quê? Nas questões de contaminação ambiental, aumentar a vigilância, realizar a correta eliminação dos resíduos. Então, isso é responsabilidade nas indústrias, nas propriedades rurais, realizar o tratamento de efluentes de forma adequada, dar o destino a esses outros resíduos, de medicamentos, por exemplo, interditar os locais poluídos, e aí nesse caso é necessário realizar o processo de análise de água, por exemplo, para identificar se há contaminantes ali. Publicação e cumprimento de normas, que no nosso país não é a questão, nós temos as normas, a questão é o cumprimento dessas normas, a educação pública, para que tanto as pessoas que consomem, para quem produzem os alimentos, tenham essa ideia do respeito à legislação ambiental, e que não é algo que deva ficar só no papel, que a gente tem que entender que isso é importante para a manutenção da vida dos seres humanos e, obviamente, do nosso planeta. E, como eu disse antes, fazer as investigações dos riscos atuais, saber quais são os níveis de contaminação que temos no ar, na água, no solo,
né, para que possamos realizar esse controle. Mas o principal é o quê? É cumprir a legislação no uso de agrotóxicos. Não vou nem discutir a questão de utilizar ou não agrotóxicos, porque aqui não é o momento, mas a gente tem que começar a pensar essa questão do consumo, de como a gente consome, o que a gente consome, certo, minha gente? Lembrando também que no país, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, existe o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, tanto para produtos de origem vegetal quanto para produtos de origem animal, né? No âmbito federal, realizando análise tanto nas propriedades rurais quanto nas indústrias, para justamente detectar a presença desses contaminantes ou resíduos. No caso, contaminantes, aquelas substâncias que são proibidas estarem presentes nos alimentos, os resíduos, né, quando se verificando se estão ultrapassando o limite permitido ou não, só para indicar para vocês que existe esse programa em nível federal, né, para analisar diversos tipos aí de alimentos, certo, gente? Eu quero novamente agradecer de coração a todos que estão nos acompanhando, né? Por enquanto, não faremos mais vídeos, mas o nosso perfil do Instagram continuará tendo algumas postagens, né? Faremos de uma outra forma para que a gente ainda continue, né, compartilhando algum conhecimento, como eu disse, com o intuito de despertar o interesse de vocês. Então, portanto, pesquisem e estudem, curtam o vídeo e compartilhem. Então, até a próxima semana com novas postagens. Até mais!